Olá e sejam bem-vindos ao meu canal das minhas leituras. Vou falar-vos hoje sobre o que li no mês de abril. Foram 4 obras, apesar de 2 delas terem sido obras pequeninas, e entretanto ficaram 2 a meio, mas vou falar dos 4 livros que li neste mês de abril. Começo só por mencionar um deles, porque entretanto já está aqui um vídeo no canal, e foi O Homem do Castelo Alto, um livro ao qual eu dei 3 estrelas, mas gostei desta leitura. Depois vejam o vídeo se ainda não viram, e onde eu explico porque é que dei só 3 estrelas ao livro, e onde eu comparo o livro também com a série de TV, que está bastante interessante. Depois li, para o meu projeto dos cães, de livros com cães, li O Cão Como Nós, de Manuel Alegre, autor português e poeta, e que escreveu este livro que está uma delícia, que se lê muito depressa, que eu, quando comecei a ver que estava já a chegar ao fim, comecei a abrandar na leitura, a ler mais devagarinho, e acho que qualquer dia vou mesmo voltar a ele, porque está um livro muito interessante, com uma história muito interessante. E do que é que fala este livro de O Cão, Um Cão Como Nós? Fala de um cão que o autor teve na sua família, que era um espanhol bretão, um cão que normalmente é um cão de caça, que os filhos lhe dão o nome de Curica. Curica porque é o nome de um leão, de uma obra que eles estavam a ler, uma obra de Henrique Galvão, e o cão fica com esse nome. E o cão tem uma personalidade muito, muito interessante, que é descrita de maneira até algo cómica pelo autor, apesar de toda a obra ser escrita de forma saudosista, porque a obra é contada já depois da morte do cão, como se fosse uma recordação do autor, uma recordação saudosa, o cão é um cão rebelde, muito caprichoso, desobediente, não faz o que os donos supostamente quereriam que ele fizesse. E é um livro sobre como pode ser marcante a vida partilhada com um ser, um cão, que eu já vos disse dezenas de vezes, já mencionei que tenho pena das pessoas que não conseguem, ou que não estão para aí viradas, de partilhar a vida com um animal, e um animal como é um cão. Sei que há muita gente no meio dos livros que tem os gatos e tem relações interessantes com os gatos, mas eu já tive muitos gatos e não é a mesma coisa do que partilhar a vida com 1 ou 2 ou 3 ou 6 cães. E neste caso o Manuel Alegre conta-nos um bocadinho da história, como é que o cão apareceu, o que é que eles faziam com o cão. O cão também era dedicado, era usado também para a caça, mas o cão caçava até lhe apetecer. Depois, quando já não lhe apetecia, bem, podiam tentar que ele ajudasse na caça, que ele já não estava para isso. Ele era caprichoso, fazia exatamente o que entendia. É uma história também muito ternurenta,
a nível familiar também, sobre a amizade, claro, e as relações entre os seres humanos e os cães. Por isso, daí o livro chamar-se Cão como Nós. É uma história muito interessante e é uma história que é contada, como eu disse, de forma saudosista, porque é contada numa altura em que o cão já faleceu, mas já desapareceu, mas que para o autor parece que ele continua a andar por lá, por casa. Por isso, não se esqueçam, se puderem, leiam este livro. Quem gosta de cães, leiam este livro, porque este livro está muito interessante, está muito giro. Gostei imenso de ler. É um livro pequenino, que tem capítulos muito pequeninos, que se lê num instante. Por isso é um livro para ler e para reler e para oferecer a pessoas que têm cães, porque é um livro muito bom. Só para verem mais ou menos como é que é escrito, eu vou ler aqui, são 2 ou 3 páginas só. É o segundo capítulo em que o livro nos é apresentado, e para verem como é que um cão faz parte de uma família. Vamos ver então. É só um bocadinho, em 5 minutos isto se lê. Ora, diz o Manuel Alegre: não era um cão como os outros. Já o meu pai o dizia, quando caçávamos às codornizes nos campos de Águeda. Este cão é um grande sacana. Caça um bocado e depois põe-se a fazer a parte. Olha para ele, está-se nas tintas para as codornizes e para nós. Era uma das suas características, fazer ouvidos dos mocos, aparentar indiferença, fosse por espírito de independência, fosse porque gostava de armar a originalidade. Mais tarde, um dos meus filhos diria que o cão tinha apanhado os tiques de certas pessoas da família, numa alusão indireta ao avô e a mim, esquecendo-se de que era a ele próprio a quem o cão mais imitava. Mas era também um cão capaz do inesperado, como de repente levantar uma narceja. Então o meu pai comovia-se. Este filho da mãe podia ser um bom cão. É pena não estar para isso. Mas não estava. Essa era a questão. Ele nunca estava para aquilo que dele se pretendia. Desobedecer era a sua divisa. A gente a chamar e ele a fazer de conta. Desde que chegou, ainda cachorro. De se comer, dizia Mafalda, minha mulher embevecida. Mas à noite, logo se fechou a porta da cozinha, começou o fadário, palavra que a minha mulher repetiria durante muitos anos. O fadário tanto podia ser ele raspar a porta até ficar com as unhas em sangue, como uivar até que alguém aparecesse, mesmo que fosse para lhe dar umas chapatadas. Parece que gostava, pelo menos preferia isso a estar fechado sozinho. Queria que lhe prestassem atenção, ser o centro, ainda que para tal, mesmo já depois de muito ensinado, tivesse que mijar o chão da cozinha ou, em ocasiões de especial suscetibilidade, o tapete da sala. Então a minha mulher dizia como quem carrega uma cruz: isto é um fadário. E ele abanava o rabo todo contente. Tinha conseguido o que queria, a atenção da dona, a quem acho que considerava mãe. Por isso lhe queria tanto e a atormentava até mais não. Mas não só a ela, a todos nós. Era talvez um excesso de paixão misturado com altivez e alguma perversidade. Vem cá, é o vens. Vai-te embora, e ele vinha. Fica, e ele virava as costas. Em pé, e ele deitava-se. Talvez fosse a raça espanhol bretão, Lope, de manchas castanhas e uma espécie de estrela branca no meio da cabeça, por sinal muito bonita. Por demais, dizia o meu pai, este cão tem a mania que é fino. Fino e fidalgo. Lemos livros e revistas sobre a raça, todos sublinhavam o caráter afetivo destes cães que só são felizes quando ao pé do dono. Esqueciam o resto, a rebiteza, a dificuldade em obedecer, a irrequietude, o exibicionismo, ou então era este que era diferente. O sonho dele era dormir no mesmo quarto, se não na mesma cama que um de nós, e ter alguém, especialmente a dona, a tratar dele. Queria estar sempre junto de um de nós, principalmente daquele que não o quisesse ao pé de si. E não podia ver uma porta fechada, começava logo a raspar.
Este cão tem um problema, disse por fim o meu pai. Está convencido que não é cão. Só para verem um bocadinho, acho que este segundo capítulo representa muito bem, resume muito bem a história deste cão e as peripécias que acontecem no livro. Como disse, o livro está muito giro, é uma edição da Don Quixote, dei-lhe 5 estrelas e foi uma bela leitura para o meu projeto de livros com cães. A terceira leitura foi um livro que já queria ler há muito tempo, e foi A História Interminável de Michael Ende, um autor alemão que toda a gente, ou mais ou menos as pessoas pelo menos da minha idade, conhecem o filme, que está uma adaptação que ninguém gostou muito bem daquela adaptação, apesar do filme ter tido bastante aceitação na altura em que saiu. Visto hoje, então, eu ainda vi um bocadinho do filme depois de ter lido o livro e disse, não vou ver porque aquilo é feito com bonecos e nota-se tanto que são bonecos. Acho que é um livro que já merecia hoje em dia que fosse feita uma segunda versão, porque hoje com os efeitos especiais o livro e a história merecia já uma adaptação nova. Ora então, este livro fala de um mundo imaginário, um mundo fantasia, em que a sua líder, que não é bem uma líder, porque é adorada por todos e que não obriga ninguém a fazer nada, é mais uma companheira, mas pronto, acabará por ser a pessoa mais importante deste mundo, que é visualmente é eternamente uma criança, e esta personagem está doente e necessita que alguém especial lhe atribua um novo nome para que as coisas comecem a acertar-se, porque o mundo está a ser invadido por uma sombra, e a sombra é também o reflexo desta doença da rapariga, da eternamente criança. E é escolhido um pequeno pastor, um jovem pastor, que irá procurar então esta pessoa especial que supostamente dará um novo nome, e esse novo nome irá fazer com que se salve o mundo da fantasia. O pequeno pastor é então escolhido e vai procurar esse salvador da imperatriz criança. Embarca numa longa jornada cheia de aventuras, em que conhecemos muitas personagens engraçadas, caricatas. Os locais também são muito bem imaginados, muito bem descritos. Há de tudo, de todos os tamanhos, desde seres minúsculos até seres gigantes. Há, por exemplo, um dos mais conhecidos é o Dragão da Sorte Branco, que é muito felpudo e que vai ajudar o rapaz, este pastor, que o vai ajudar a tentar encontrar então o Salvador. E ao mesmo tempo acontece uma história paralela, e o livro, até eu não tenho o livro já comigo porque li um volume que fui buscar aqui à biblioteca, mas o livro é escrito em 2 cores. Algumas páginas são escritas a azul e outras páginas são escritas a castanho. Acho que é assim. E porque são 2 histórias que vão acontecendo. E uma das histórias é no nosso mundo, no nosso tempo. A história de um rapazinho, e esse rapazinho é vítima de bullying de uns colegas,
e ao fugir deles, refugia-se numa livraria, e nessa livraria está um senhor, o dono da livraria, está a ler um livro que lhe desperta a atenção, porque o livro é um livro bonito, tem gravuras, tem uma capa interessante, e o rapazinho acaba por apresentar-se uma oportunidade que ele aproveita, que é de sorripiar o livro e levá-lo para, com a intenção de o ler e depois de o devolver ao dono. Para isso, o miúdo esconde-se no sótão da escola, e qual não é a surpresa dele quando, ao ler o livro, a personagem está como se fosse uma personagem do livro. Ele está a ler sobre ele próprio no livro. E a partir daí temos muitas aventuras, muitas personagens, muitos lugares de fantasia, muita magia. O livro é muito, muito, muito rico. Sendo este livro escrito há mais tempo, nota-se que vários escritores vieram aqui beber um bocadinho de uma história, tirar uma ideia. Algumas ideias foram tiradas daqui, com certeza. Eu gostei bastante desta leitura. Foi uma leitura à qual dei 4 estrelas. Li este livro porque primeiro tinha curiosidade e queria ler o livro, mas um outro booktuber que eu sigo, do México, diz várias vezes, já falou sobre este livro, porque este livro é um dos livros, ou é o livro favorito da vida dele, e eu estava com curiosidade, porque normalmente as coisas que ele lê são coisas que eu acabo por gostar, ou temos gostos muito, muito parecidos. E então este livro foi uma boa leitura, um livro de fantasia, um livro talvez já para jovem. Eu acredito que se eu tivesse lido este livro quando era novo, que teria tirado muito mais do livro, teria gostado ainda mais, mas a história está interessante, acaba por ser também um bocadinho filosófica, um bocadinho utópica também, com alguns ensinamentos, talvez, mas a história em si é uma história muito engraçada, que eu aconselho a toda a gente que gosta de livros e que gosta de mundos de fantasia. Terminando o mês, li para o projeto da outra Mafalda para Abril, que era Abril Contos 1000, e era ler alguns contos. E eu tinha aqui um livrinho muito pequenino da Penguin que eu tinha mandado vir porque tinha ouvido falar nesta história num podcast que agora não me lembro, de um casal brasileiro, mas eu vou deixar depois o link para o podcast, ou o nome do podcast, na descrição do vídeo. E eles tinham falado nesta história de Old Nurse's Story. A história da velha ama, ou da velha nurse. Neste caso, nurse é mais de ama, por isso é a história da velha ama. Este livrinho da Elizabeth Gaskell, que é uma autora da época vitoriana, muito bem conhecida, com muitos clássicos valiosos para a literatura inglesa. Temos, por exemplo, o Norte e Sul, temos Cranford. Ela era amiga da Charlotte Brontë e escreveu também a sua biografia. Muitos romances relatam e característicos da época vitoriana foram escritos por esta autora, e eu fiquei com curiosidade de ver
de ler esta história, e o livrinho são 30 páginas desta história, a história da velha ama, e depois tem mais 30, 20, tem mais 22 páginas de outra historiazinha, outro conto, que Curious if True, curioso se for verdade, digamos que seja assim, traduzindo à letra. E este livrinho é uma preciosidade, porque eu gostei muito do ambiente que é relatado aqui neste livro por Elizabeth Gaskell. Eu conhecia já algumas histórias dela, mas esta história, a primeira história, é um bocadinho história de assombrações, e a segunda história é uma história de fantasia. Eu vou falar-vos um bocadinho, não querendo contar muito, mas falar-vos só um bocadinho destas duas histórias surpreendentes. Ora, a primeira história é a história então da ama. Por isso a ama é uma rapariga que é uma senhora que está a contar a história aos filhos da rapariga que ela criou, porque os pais morreram, e ela foi criar a rapariga e foi viver para uma casa isolada na zona de Northumberland, no noroeste de Inglaterra, uma zona em que tem muitos pântanos, uma zona muito isolada, muito cinzenta, por ser também no norte. E nesta casa, uma casa grande, uma casa quase uma mansão, vivem algumas personagens. Vive uma senhora já muito velhota com a sua ama de companhia, 2 ou 3 empregados, e pronto, e começam a acontecer algumas histórias, porque a criança que a ama estava a tomar conta acaba por ser influenciada por alguns espíritos que também habitam a casa. Temos, por exemplo, um senhor que todos os dias ao final da tarde toca piano ou toca um órgão numa sala onde não está ninguém, e temos também uma história de uma irmã desta senhora mais velha, e de uma criança que assombra a casa, mas também os campos à volta da casa, os pântanos à volta da casa. Quem gosta deste tipo de histórias, esta história está muito bem escrita e faz tudo. Tem um ar muito gótico, por ser também na época vitoriana, por ter esta casa velha, decrépida, quase a cair aos pedaços. Imagina-se assim uma coisa muito escura, e depois com esta história das assombrações a cereja em cima do bolo. A outra história, curioso se for verdade, é uma história interessante, e uma história uma história pequenina, um continho pequenino, de um homem que vai viver para um certo sítio em Inglaterra, e gosta de fazer passeios pelo campo. Num desses passeios quer ir por um corta-mato, mas depois perde-se, acaba por andar a vaguear pelo campo, e acaba por se meter por um bosque já ao anoitecer, e se fosse eu, morreria logo de medo dentro de um bosque e ao anoitecer. Mas não, este senhor pensa, bem, como eu já não consigo sair daqui porque já não consigo ver o caminho,
o que vou fazer é, vou estender aqui o casaco no chão e vou passar a noite aqui no meio do bosque, que é uma coisa que toda a gente talvez fosse normal fazer. Eu acho que não conseguia nem pregar olho, quanto mais... Mas este senhor estava relativamente calmo, sem problemas nenhuns, só que, pronto, estava perdido e não via habitações nenhumas, não via pessoas nenhumas e pensou, olha, é melhor ficar no bosque, dormir e amanhã, quando acordar, com a claridade, já encontro de novo o caminho e sigo para casa. Mas a noite escura, ele tem uma experiência estranha, curiosa, como o título diz, curiosa, se for verdade. É uma história interessante em que ele vê depois uma casa e vê uma casa onde se passa uma festa, onde ele acaba por entrar e participar, e onde ele descreve essa festa e descreve as pessoas que estão na festa, e mais não digo. Acho que quem quiser tem que ler este livrinho. Isto é um livro da coleção Penguin Classics, e é baratíssimo. Não está traduzido em português, acho eu. Por acaso não pesquisei, mas lê-se facilmente. Será também, talvez, até um bom livro para quem quiser começar a ler em inglês. Este livro e estes dois contos são a minha participação no projeto da Outra Mafalda, que era de ler contos em abril. E este livrinho eu gostei tanto que dei 5 estrelas a esta obra, e fiquei com ainda mais curiosidade de ler mais algumas obras da Elizabeth Gaskell, que gosto muito da escrita dela e gosto muito da época e das histórias que ela arranja. E foi assim, foram estes 4 os livros que eu li em abril e que gostei bastante destas leituras. Ficaram, como disse, 2 a meio, mas essas falarei depois, no mês seguinte. Não se esqueçam de, se gostaram deste vídeo, de dar um likezinho e de subscrever o canal se ainda não o fizeram. Desejo uma boa leitura a todos e até à próxima. Boas leituras.